Capítulo 461 Uma grande despedida. Vários minutos depois, todo o milharal foi queimado como um enorme biscoito glaciado. Cheirava a enxofre, a carbonização era insuportável e o solo também era muito duro. Durante este período, Dorian e os outros não apenas destruíram os portões, mas também reverteram o fluxo de energia demoníaca ao redor do local. O portal em si era como uma máquina de vácuo que gostava de atrair qualquer notificação maligna próxima a ele. Por quê? Porque tinha um cheiro levemente característico do abismo que só eles podiam sentir. Esse cheiro os lembrava de casa e mantinha a maioria deles por perto. Assim, esta cidade, que parece honesta, tem sido atacada por entidades malignas há milhares de anos. É que nenhuma dessas criaturas ficou tão furiosa como aquelas esta noite. Talvez porque os portões estavam fechados e eles sentiram que demoraria muito até que qualquer um de seus chefões retornasse, muitas criaturas em todo o mundo começaram a agir de forma cada vez mais radical, sem se importar em se expor. Eles ficaram entusiasmados em atormentar suas vítimas e desempenhar o papel dos mais poderosos. Não é todo dia que alguém tem a oportunidade de bancar o rei. Alguns humanos até sentem que são os seres mais fortes de toda a existência, o que, se ouvidos pelos verdadeiramente fortes, pode levá-los à morte instantânea. Mas e daí? Os fortes não estavam aqui agora, então foram eles, as criaturas fracas, que ficaram aqui para ocupar esse lugar, não. Depois disso, Dorian e seu grupo, claro, exercitaram e extinguiram tudo, com a ajuda adicional dos cristais que trouxeram. O ar no campo de batalha finalmente ficou limpo e a parede invisível também foi derrubada, mas as coisas não pararam por aí. Nos próximos dias, Dorian e os outros não terão tempo de inspecionar cada bomba nuclear e recanto da cidade, limpando e desenraizando qualquer essência demoníaca deixada para trás. Só então muitas pessoas da cidade respiraram pesadamente de alívio. Bom Deus! Eles não sabiam dormir em suas casas sabendo que ainda nem haviam sido fiscalizadas. Dorian e seu grupo passaram 5 dias lá, e o povo também se deu 5 dias de férias, sem ninguém ter vontade de ir trabalhar, falar menos em deixar os filhos irem à escola. Os piores foram os prisioneiros que voltaram às pressas para suas celas após a inspeção. Era incrível que as portas das celas estivessem destruídas, mas ninguém pensava em sair. Quando Messi veio contar a alguns deles sobre eles terem sido transferidos para outro baile, eles xingaram e protestaram com todas as suas forças, abraçando as grades e se recusando a sair. Que diabos? Essas outras prisões ainda não foram inspecionadas. E daí se eles ouvirem lá e encontrarem criaturas ainda mais mortais? Não diga mais, eles não estavam indo embora e pronto. Tio Ban, Messi e muitos policiais fecharam as portas do veículo, enxugando o suor após a luta feroz com os prisioneiros transferidos que choravam e imploravam com cada fibra do seu ser. Bom, até eles, policiais, se sentiram culpados ao ver essas pessoas assim. Mas o que eles podem fazer? Sua pequena cidade não tinha instalações adequadas para manter prisioneiros por muito tempo. Em geral, a maioria dos prisioneiros em sua cidade só podem permanecer aqui por no máximo 6 meses antes de serem transferidos para onde realmente cumprirão suas penas. Pense neste lugar como um local de retenção temporário para eles. Era impossível que eles ficassem por muito tempo. Então, o que você espera que eles façam? Underscore. Depois de todo o fiasco, a vida deve continuar, mesmo que eles estivessem com muito medo de encarar. Bem, os policiais achavam que também eram agressores, principalmente depois de verem os olhos vermelhos e inchados dos prisioneiros, que costumavam ser muito ferozes com eles. Quase parecia que eles roubaram doces desses prisioneiros, fazendo-os chorar. Infelizmente, a oficial Messi balançou a cabeça ironicamente. Vai demorar um pouco para que todos se ajustem. Ela olhou para a hora e exclamou alto. Todos se apressem. Temos que ver nossos convidados sair. Oh não! O voo do grão-mestre é daqui a 3 horas. O mínimo que podiam fazer era enviar os seus salvadores em grande estilo.
Quanto à conta, bem, o grão-mestre já havia dado a lista para eles depois da grande batalha. Agora só faltava redigir seus relatórios e anexá-los como arquivos para enviar a uma decisão especial. Esse foi o entendimento de Messi sobre o assunto, já que, do ponto de vista de um oficial, não faria sentido causar pânico público. Ora, há pouco tempo, um grupo de transmissões ao vivo desapareceu e o mundo parecia mergulhado no caos, com todos duvidando dos policiais e das forças militares em todo o mundo. Não subestime o poder da opinião pública. Se tal assunto chegar ao público, este lugar poderá se transformar em uma era do juízo final mais rápido do que qualquer um pode imaginar. É por isso que, mesmo com relatórios como esses, ela não ousaria enviá-los pelos canais normais, para que ninguém se descuidasse e acidentalmente revelasse a informação. Messi e todos achavam que deveriam ter cuidado, mas Dorian não se importava se queriam manter isso privado ou escondido. Ele não era uma pessoa que gostava de dinheiro, mas tinha que admitir que com dinheiro conseguir recursos seria mais fácil do que sem. Tudo o que importa agora é garantir que a academia receba o pagamento devido. Salvar o mundo requer dinheiro, muito, muito dinheiro. Ele não era uma pessoa que gostava de dinheiro, mas tinha que admitir que com dinheiro conseguir recursos seria mais fácil do que sem. Como uma pessoa que odiava fazer as coisas sem entusiasmo, ele odiaria que o dinheiro fosse a razão pela qual perderam a guerra. Perder a guerra significa que ele falhou, e ele, Dorian, nunca foi de perder. O tempo voou rapidamente, pois muitas pessoas, incluindo as famílias de Gregory e Ross, optaram por também ir ao aeroporto para se despedir do grão-mestre. O que está acontecendo? Os visitantes do aeroporto, fossem eles os que chegavam ou os que entravam no aeroporto vindos de outras áreas, ficaram surpresos com o grande espetáculo de pessoas se reunindo para ver Dorian e sua equipe partirem. Quem são eles? São celebridades? Ei, aquele jovem parece arrojado. Talvez ele seja a verdadeira celebridade enquanto os outros são seus seguranças. Bobagem! Você não vê que todos estão usando uniformes? Será que eles são de alguma escola especial de elite? Muitos ficaram confusos e curiosos, desejando perguntar aos habitantes da cidade por que vieram se despedir dessas pessoas, mas não obtiveram respostas definitivas. A única coisa que eles sabiam era que essas pessoas eram seus salvadores, mas ninguém disse como foram salvos e do que foram salvos. Sequestradores? Terrorista? Posicionadores de massa? Alô? Alguém pode falar com eles? Underscore. Os olhos de Gregory e Ross brilharam de admiração, de repente encontrando aquele que eles chamam de grande mestre, param e caminham em direção a eles. Muito limpo, ele agarrou seus pulsos e uma luz estranha brilhou em seus olhos, embora ninguém fosse rápido o suficiente para captá-la. Pequeninos, estarei esperando por vocês, caso decidam vir. 1, 2, 3. Ah, tio! Os dois gritaram como fangirls, jurando nunca mais lavar as mãos. O que ele quer dizer? O que essa promessa significava? Hahaha, tio! Com certeza, eles sentiram que essa era sua vocação e destino, e deveriam se tornar caçadores de monstros, não importa o que acontecesse. Claro, é assustador, mas depois de ver as muitas operações de Dorian e dos outros, o medo desapareceu rapidamente. Muitos discípulos também lhes disseram boas palavras antes de partir. Garoto, você é realmente abençoado. O grande mestre quase não diz nada sobre ninguém. Ser reconhecido pelo seu potencial pelo grande mestre significa que seu futuro é verdadeiramente brilhante. Em alguns meses, se você decidir, vá para este endereço. Butler Cheng, que foi o último a falar com eles, bateu em suas testas e os dois tiveram o endereço residencial de Tian gravado em suas mentes. Os dois se entreolharam com os olhos arregalados, antes de balançar a cabeça como galinhas. É claro que ninguém os forçou a ir, mas eles sentiram que seria uma perda serem reconhecidos e não irem. Então, não importa o quanto seus pais protestaram nos meses seguintes, esses dois balançaram a cabeça, recusando-se a se tornar qualquer outra coisa.
Foi só depois de saber que a policial Messi iria com eles que seus pais decidiram deixar os filhos irem. Os pontos do oficial Messi eram válidos. Era melhor permitir que estas crianças soubessem como se proteger do que deixá-las ficar indefesas. Além do mais, estas crianças iriam para uma escola especial de elite dirigida pelo governo. Isso significa que eles serão tratados com grande honra e prestígio onde quer que vão. Além do mais, eles também virão visitar os pais de vez em quando. Pense nisso como mandar as crianças para um internato. Além do mais, como pais, era realmente certo que eles permitissem que os dons inatos da criança fossem desperdiçados. Desde tenra idade até agora, Gregory e Ross sempre quiseram ingressar no exército e proteger seu país. Isso significa que eles sempre tiveram esse chamado ressoando dentro deles. Embora fosse difícil para os pais permitirem que seus filhos se alistassem no exército ou lutassem por seu país, era algo honroso que não deveria ser impedido pelos pais. Ponto. Vendo o grupo de pessoas da academia saindo, Gregory e Ross cerraram os punhos com força, determinados a ver o grão-mestre em alguns meses. Mamãe, pai, vocês não podem me impedir. Nosso filho vai ser um caçador de monstros. Asterisco acento circunflexo asterisco. Fim do capítulo. Capítulo 462 Ultra Secreto, o que realmente aconteceu. Perdido. Todos olharam para o céu, observando emocionados o jato particular voar para longe. Os espectadores que nada sabiam do que enfrentavam, ponderaram sobre que tipo de celebridade o grupo de Dorian era para fazer as pessoas olharem para o céu por tanto tempo. Vamos para casa, a oficial Messi lembrou, mergulhando a ponta do chapéu grande com os dedos. A vida deve continuar, mas para ela estava decidida a fazer os exames misteriosos dentro de 2 meses. Não importa o que aconteça, ela deve se tornar uma caçadora de fantasmas. Até então, ela fará o possível para manter a ordem sob controle. Isso pode estar fora dos livros, mas eles precisam criar novas regras que não sejam exatamente regras policiais para serem aplicadas. O prefeito da cidade estava fora, então apenas sua família experimentou a seriedade da noite passada. Com sua família o convencendo, eles poderão colocar ordem e manter todos seguros no futuro. Um dia destes, eles organizarão um grande evento de conferência, reunião, convidando pelo menos uma pessoa de cada família. Eles eram uma cidade e uma família. Portanto, eles devem definir as regras juntos. Por exemplo, nenhuma criança deve ser vista sozinha nos bosques ou regiões florestais, como costumava acontecer no passado. Agora, você deve estar acompanhado ou em grupo. Bem, seria uma pena ser um solitário nestes tempos sombrios, já que você poderia morrer e ninguém saberia. Mais uma vez, Max achou que seria inteligente instalar sinos de alerta e colocá-los estrategicamente por toda a cidade, especialmente no campo de batalha. Pelo que o grande mestre disse, daqui a muitos meses, criaturas poderão aparecer novamente para investigar por que os portões foram fechados. Isso significava que criaturas entrariam em suas terras e poderiam invadi-las novamente. No momento em que muitos ouviram isso, pensaram em fugir da cidade para sempre. Mas porque ouviram que em todas as partes do mundo criaturas como essas já viviam aqui, algumas assumindo cargos em vários postos de trabalho. Pense nisso, se não fosse por esse grande incidente, como eles saberiam que os velhos cozinheiros do refeitório da escola eram monstros? Como eles saberiam que o chefe de polícia mais graduado da delegacia e seus velhos amigos também eram monstros? Olhar em volta, monstros podiam se esconder nas sombras dos objetos e até fazer suas malas correrem como cavalos. Então, como eles podem saber o que é seguro e o que não é depois de deixar este lugar? No final, muitos preferiram ficar neste local que havia sido limpo pelo grão-mestre. Bem, pelo menos eles sabiam por enquanto que não havia perigos aqui. Mas quem sabe se alguém poderá encontrar um amanhã ou mesmo na próxima semana. É por isso que eles também compraram talismãs de proteção de Dorian. Foi realmente caro, mas valeu muito a pena.
O homem muito rico da colina solitária comprou o maior número de talismãs protetores, guardando o resto como antigos objetos de família que não deveriam ser usados a menos que fosse necessário. Agora, ele e sua família não ousavam dormir sem usá-los. Foi incrível que Dorian pudesse esculpir alguns símbolos em uma pequena pedra e ela se tornasse um objeto fortificado. Foram eles que embrulharam bem a pedra e amarraram-na no pescoço. Alguns também ganharam talismãs de papel, que não se rasgam na água. A única maneira de se destruir é perder seu valor após encontrar monstros e protegê-los separadamente. Alguns talismãs só servem para um uso, outros para 3 e alguns para 5. No geral, todos mal podiam esperar para se fortalecer. Alguns tinham símbolos Dorian esculpidos na madeira, o que era mais fácil de transportar para eles, pois faziam furos na madeira plana, amarravam-nos e usavam-nos como correntes e pulseiras para proteção. Não diga mais, a partir de agora, seja no banho ou até nadando no lago, eles não ousavam tirar. Ponto. Só assim, as coisas na cidade logo recuperaram sua preciosa calma, embora nunca mais tenham sido as mesmas. Enquanto isso, no ar, a aeromoça e o piloto que permaneceram em outros locais durante a longa estadia, agora tinham expressões desamparadas ao ver o grupo mais uma vez fechar os olhos e se fingir de morto. Suspiro tio. A aeromoça nem se incomodou, pegando um livro para passar o tempo. De vez em quando, ela ainda os verificava, mas descobriu que eles ainda adoravam o jogo de se fingir de morto. Infelizmente, o que ela pode fazer? Na última vez que ela chegou, a companhia aérea quase queimou o fusível, pensando que ela se esqueceu de servir os muitos convidados, pois todas as comidas e bebidas ainda estavam intactas. Se não fosse pelas palavras do piloto e pelo fato de nenhum dos passageiros ter feito qualquer reclamação, eles a teriam feito em pedaços com suas palavras dinamite. Desta vez, novamente, eles sentiram que talvez não quisessem uma refeição como da última vez. E com certeza ela estava certa porque logo faltavam apenas 30 minutos para o avião chegar e os muitos convidados ainda não haviam levado nada simples. AUGH tio. A aeromoça esfregou os cantos da cabeça de forma estressante. Era muito difícil para ela manter o sorriso de companhia aérea enquanto pensava em como sacudir aquelas pessoas até elas ficarem tontas. Que tipo de VIPs eram esses? Não sabem que ao viajar em um jato particular é preciso viver luxuosamente e desfrutar de todos os seus prazeres. Que bando estranho de esquisitos. Ding, por favor, mantenham os cintos de segurança apertados e os dispositivos elétricos afastados. A essa altura, ela nem sabia por que estava fazendo tais anúncios, já que todos estavam exatamente como estavam quando ela fez o check-in no início do voo. T assento circunflexo T. Aterrissando em segurança, com todos indo direto para o terreno da academia. Não pense que só porque eles voltaram, eles poderiam descansar como quisessem. Depois de testemunhar como era uma porta do submundo, eles ficaram ansiosos, querendo encontrar todos eles rapidamente e eliminar as entradas rapidamente. Tic-tac, tic-tac, eles estavam realmente ficando sem tempo. Assim, outros 15 dias voaram num piscar de olhos, com as tarefas da academia continuando a se acumular e o trabalho só aumentando. Porém, eles não foram os únicos com o prato cheio. Ponto. Brigada West Foldland, país de Vardos. Ponto. Já se passaram semanas desde que muitos militares importantes, juntamente com alguns policiais influentes em todo o país, têm chegado regularmente. Veja bem, já se passaram 20 dias desde o último incidente do grupo desaparecido e os superiores e líderes do país não ficaram nem um pouco entusiasmados com isso. Você sabe como eles estavam morrendo naquela época? Você sabe o quanto eles carregaram na cabeça por causa desse assunto global? Que diabos? Mesmo eles não puderam deixar de xingar seus soldados e forças policiais, perguntando-se se essas pessoas não tinham comido direito ultimamente para fazer merda em escala global. Você se lembra de como eles trouxeram seus especialistas para a cena com alarde, mas em vez disso saíram com o rabo entre as pernas.
E aqueles malditos jornalistas também os fizeram desejar poder matar civis pela primeira vez nas suas carreiras. Por favor, você consegue ler uma sala? Você não percebe que está apenas piorando as coisas 100 vezes. Você gosta tanto de torturá-los. Se não fosse por sua profissão, eles teriam começado a lutar com aqueles malditos jornalistas e os espancado até virar polpa. Esta questão global fez com que soubessem quão frouxa era a segurança do seu país. É por isso que, desde então, eles têm entrado mais duramente do que antes em relação a sequestros, tráfico e venda de órgãos. Eles vão. Até hoje, muitas pessoas ainda os chamam de inúteis, dizendo sem o não pense que só porque esse assunto acabou o público vai deixá-los ir. Até hoje, muitas pessoas ainda os chamam de inúteis, dizendo que sem a ajuda daquelas pessoas misteriosas do Oriente, eles não teriam conseguido nada. É claro que, pelas palavras de Wiggins, Harry e Betty, eles sabiam que era verdade, mas ainda era muito doloroso roubar isso na cara deles com tanta força. Segundo o trio e muitos outros que os acompanharam, confirmaram que pelo menos 99,9% do trabalho foi feito pelos seus misteriosos convidados do Oriente. Você está esquecendo que eles disseram menor que pelo menos. Maior que então significava que menor que no máximo maior que neste caso seria 100% certo. Isso não significaria que suas forças entraram apenas na decoração para admirar a paisagem. A vergonha! A vergonha! Muitos fecharam os olhos com as duas mãos e baixaram a cabeça de vergonha. A vergonha aqui era grande demais para eles engolirem. E é por isso que esta reunião estava sendo realizada. Não! Todos os principais líderes, heróis, veteranos e pessoas muito influentes de todos os quartéis estiveram aqui. Os delegados de polícia e titulares de cargos importantes também compareceram conforme solicitado. Além desse motivo, eles também tinham outro motivo ultra-secreto em sua lista. Isso porque Wiggins, Betty e Harry também pediram que todos estivessem aqui para uma grande revelação do que realmente aconteceu durante aquele resgate noturno. Esta foi definitivamente uma informação confidencial que nunca deve chegar aos ouvidos do público. Fim do capítulo. Capítulo 463 A Grande Revelação. Em uma grande sala de conferências, várias pessoas influentes e famosas se reuniram na sala com rostos sólidos que não conseguiam se acalmar, mesmo que chuva ou neve caísse sobre eles. Tic-tac, tic-tac, todos já estavam sentados em silêncio absoluto, com os olhos ardendo na direção de Harry, Wiggins e Betty. Inferno! Se os olhos pudessem matar, todos eles estariam mortos agora, devido ao quão irritados todos na sala estavam. Ban, um dos homens de temperamento explosivo simplesmente não aguentava mais. Ele era o Major-General Dalahalle. Ao vê-lo, Wiggins teve a ilusão de ver fumaça saindo das orelhas e narinas do homem. O que é isso? Qual é o grande atraso para Wiggins? Deixei assuntos muito importantes para participar desta chamada reunião ultra-secreta que você solicitou à autoridade máxima. Isso mesmo, outro adicionado. A única razão pela qual esta reunião está sendo realizada é porque você disse que havia algo mais perigosamente envolvido que poderia abalar os alicerces do país como o conhecemos. Então, o que é isso, cara? Cuspa, certo. Quer fossem as forças policiais, militares ou da marinha, eles também desejavam mastigar Wiggins, Betty e Harry até a morte com o quão negligentes eles eram em dizer o que quer que tivessem a dizer. Dane-se, você acha que isso é uma piada? Não pense que só porque você pode convocar esse tipo de reunião, você pode muito bem fazê-lo quantas vezes quiser. Claro, eles sabiam que o trio provavelmente havia pressionado o Mate para ter autorização para chamar todos, mas é melhor que seja bom ou eles não se importarão de arrastar o grupo para o campo e ter um combate 1 contra 1 com o shopping. Tocar, 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 tapitiu. A viagem agiu como se não tivesse ouvido nada, batendo os dedos calmamente nas mesas. Eles apenas se entreolharam com tato, antes de pegarem seus walkie-talkies. Todo mundo está dentro. Copie isso, senhor. Ban. Todas as 4 portas localizadas norte, sul,
leste e oeste foram abertas à força, chocando o grupo de convidados que quase pensaram que estavam agora em situação de reféns. Beri, sua raposa astuta. Que diabos é tudo isso? Outro homem que conhecia bem Beri não pôde deixar de exclamar em voz alta depois de ver vários soldados da Força Especial invadirem o local e cercarem o perímetro da sala. O que é isso? Esses 3 filhos da puta decidiram finalmente trair o país e acabar com todos eles agora. Traidores! Outro exclamou e estava prestes a ficar diante de Wiggins e as ordens levantaram as mãos agora em rendição. Vocês, todos os palhaços, podem se acalmar. Vocês realmente acham que eu, Wiggins, o herói glorificado que lutou e apressou sua vida por nosso país de Vardos, de repente nos trairia? Com as mãos ainda no ar em sinal de rendição, Wiggins atacou como um professor de sala de aula, perguntando-se como esses idiotas conseguiram chegar a essa posição. Honestamente, todos vocês podem usar seus cérebros. Se tivermos que fazer isso, então entendam que é necessário. Bem, muitos sorriram sem jeito, lentamente voltando aos seus lugares. Desculpe, mas o primeiro instinto deles quando cercados dessa maneira é ficar na defensiva, ok. Nem todos pensavam assim, pois alguns nem tremiam quando os soldados chegavam. Eles entendiam que se os soldados estavam aqui, significava que devia haver algum motivo importante para tudo isso. Além do mais, era realmente ridículo pensar que Wiggins e sua família trairiam repentinamente o país depois que sua família tinha uma longa história de serviço militar. Em Vardos, eles tinham o poder e as conexões. Então, por que trairiam o país para começar tudo de novo em outro lugar? Se o fizessem, seria tão estúpido que muitos desprezariam o QI de Wiggins. Claro, só porque o Wiggins não trairá o país, não significa que alguns idiotas aqui não o fariam. De repente, os olhos de todos ficaram frios, varrendo os olhares dos tenores de um lado para o outro, imaginando quem poderia ter traído seu país ou estar envolvido no assunto antes. Sim, quem poderia estar envolvido no caso de sequestro, tráfico e venda de órgãos com as transmissões ao vivo desaparecidas. Talvez durante esse incidente Wiggins e os outros tenham encontrado os subordinados da pessoa e tratado do assunto, escondendo-o da imprensa. Pense nisso. Caso a imprensa saiba que tudo acontece por causa de soldados ou agentes da lei corruptos, você acha que eles os deixarão ir? O assunto já tinha atingido uma escala global, com o mundo a mastigá-los crus e a cuspi-los a cada passo. Então imagine se, depois dos jovens desaparecidos, fosse revelado que os agentes da lei tinham algo a ver com isso. Louco, louco. Evertoneb já dissuou frio ao pensar em como a mídia poderia transformar tal coisa em uma fanfarra ainda maior. As suas esquadras de polícia seriam incitadas, as suas bases militares também seriam alvo de protestos de civis e todo o país de Vardos cairia da sua posição de elevado prestígio entre as principais nações desenvolvidas. Todos cerraram os punhos, desejando que o trio se apressasse com a revelação para que pudessem pegar os traidores e espancá-los até virar polpa. Bem, então vá em frente. Dalahali exclamou, mais uma vez batendo o punho na mesa e sentando-se rapidamente. Não me diga quem é ou vou moer seus ossos no café da manhã. Harry tossiu para chamar a atenção de todos de volta ao foco da reunião de hoje. Por favor, deixem todas as emoções de lado por enquanto. Foi por isso que fizemos com que todos mantivessem suas armas fora do corredor. Todos acenaram com a cabeça em compreensão, pois sentiram que, uma vez feitas as revelações, eles poderiam realmente atirar no pé ou na barriga dos culpados se ainda estivessem com as armas apontadas. Que inteligente! HMPH. Agora então, vamos falar sério. Wiggins acenou com a cabeça para Julius, que por sua vez acenou com a cabeça para sua equipe enquanto eles caminhavam muito lentamente atrás dos muitos convidados. Enquanto segurava secretamente o papel do talismã na mão, o coração de Júlio não parava de bater forte, esperando pelo melhor. Ele se moveu atrás de várias pessoas, todas as quais não causaram nenhuma reação no jornal. Mas depois de passar pela 31ª pessoa, o papel esquentou muito de repente, quase queimando suas mãos no processo. O que?
Com medo enchendo seu rosto, Julius não conseguia acreditar no que via, mas rapidamente disfarçou suas emoções e seguiu em frente. Como pode o tio Wallace ser? A respiração de Julius estava aumentando rapidamente, e o Higgins também percebeu. Assim como Julius, o Higgins, Betty e Harry quase perderam o equilíbrio ao ver Julius congelar atrás de uma pessoa com quem eram mais joviais e familiarizados. Todos estavam muito desconfortáveis, mas sabiam que deveriam permanecer fortes para completar a tarefa. Alguns presentes também notaram Julius paralisado atrás de Wallace, mas não quiseram concluir até que o Higgins e os outros dissessem isso. Claro, eles também não queriam acreditar que era Wallace, já que esse cara era um cara popular e amado por muitos. Então, como ele pode ter um lado tão obscuro como trabalhar com traficantes e vendedores de órgãos? Tem certeza de que não é um erro? Era estranho que, embora esse cara fosse tão orgulhoso, arrogante e chato por ter completado bem suas missões, muitos cresceram para acomodar sua atitude excessiva. Por quê? Porque, como dizem, só os fortes podem ser tolerados. Depois de ficar no quartel por mais de 40 anos, muitos até pensaram que seu personagem era cômico. Então eles perguntam novamente: você tem certeza de que encontrou a pessoa certa? Onde está sua prova substancial e inquestionável? Parêntese que abre ponto de interrogação. Tio, está ficando quente de novo. Julius pensou, chegando à 78ª pessoa. Ele foi um dos principais subchefes de polícia do país, famoso por resolver alguns mistérios insolúveis no passado. Ele apareceu em jornais e entrevistas na televisão. Ele era apenas uma daquelas pessoas que a humanidade nunca poderia questionar. Mas quem pode dizer que os crimes que resolveu não foram cometidos apenas por ele? Qual foi a primeira coisa que o grande mestre disse? Nunca confie em nenhuma criatura do submundo. Eles mentiram o tempo todo e tinham a capacidade de manipular os humanos conforme sua vontade. Pensando naqueles que se apressaram em se entregar em seus casos policiais, talvez fossem pessoas inocentes coagidas e ameaçadas com a vida de seus familiares. Em um de seus casos, disse que a família do assassino cometeu suicídio repentinamente, todos os 5 em uma noite. Quais são as chances de não ter sido esse monstro quem encontrou um humano como bode expiatório de seu crime antes de ameaçar aquele humano com a vida de seus entes queridos? Depois que o inocente é derrubado, o bastardo aparece na casa do inocente para terminar o trabalho, matando mais pessoas. Quando você pensa assim, é difícil não ficar arrepiado ao saber que tantos monstros viverão e vagaram entre eles sem ninguém saber. Foram necessárias todas as forças de Júlio para continuar andando. Claro, a outra mão também tocava o bolso do peito de vez em quando, sentindo-se à vontade ao tocar no amuleto de segurança dado pelo grão-mestre. Tic-tac, tic-tac. Mal se passaram 3 minutos desde que o grupo de Július começou, e eles já haviam terminado, descobrindo que havia 11 monstros no meio deles. Alguns eram famosos e outros eram flores que se misturavam perfeitamente com a multidão, não importa onde fossem. O Higgins engoliu em seco, sabendo que esta parte seria a mais perigosa de todas. Pessoal, é hora de revelarmos os culpados. Fim do capítulo. Capítulo 464 Os verdadeiros culpados. Hora de revelar os culpados. Essas palavras por si só fizeram muitos se inclinarem para frente, querendo confirmar quem eles suspeitavam dentro do grupo. A bola de Betty rolou para cima e para baixo em sua garganta, respirando fundo e se preparando para o que estava por vir. Até que ponto eles tinham certeza de que pegaram as pessoas certas? Por um lado, durante as verificações, Julius e sua equipe bateram levemente nos papéis prateados do talismã em cada convidado antes de confirmar suas suposições. Ficar atrás de um convidado e sentir o calor do papel não bastava, pois esse calor só significava que eles estavam mais próximos de um monstro. O monstro poderia estar sentado a 2 assentos de distância ou até mesmo no assento em que eles estavam focados. Eles tinham que ter certeza absoluta deixando os talismãs de prata tocá-los, e quando isso acontecesse, seus queimadores queimariam levemente, reduzindo o papel do talismã aos poucos.
Foi incrível dizer que apesar de tudo isso, os monstros não tinham ideia do que estavam fazendo. Eles não sentiram nenhuma ameaça do jornal. Dorian também lhes garantiu que seria assim, fazendo-os respirar pesadamente de alívio. O que eles estavam acontecendo agora era o elemento surpresa. Não importa o que aconteça, eles não devem deixar o inimigo sair vivo deste lugar. Ponto. Tudo bem. Todos, deixem de lado sua intenção assassina. Estaremos chamando os nomes dos suspeitos, mas ainda está em debate. No entanto, o que exigimos é que todos aqueles que não foram chamados se levantem e fiquem atrás de nós enquanto aqueles sem seus nomes serão submetidos a uma busca minuciosa por parte dos soldados. Temos informações de que os culpados deveriam ter trazido cartas secretas e evidências aqui, portanto, devemos conduzir essas buscas, não importa o que aconteça. Justo. Muitos que estavam prestes a discutir antes assentiram depois de ouvir as instruções de Wiggin. A maneira como ele lidou com a situação deu respeito a todos, até mesmo ao acusado. Pelo que ele disse, eles suspeitavam de várias pessoas. Mas Wiggins ainda queria dar a essas pessoas o benefício da dúvida, pesquisando-as e confirmando que sua informação estava realmente correta. Mesmo que encontrassem esses documentos dos suspeitos, todos achavam que Wiggins e sua equipe ainda considerariam a possibilidade do General Larkstork MJ Lillian. Major General blá, 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 blá tio. Seus camaradas aqui sendo armados por um inimigo desconhecido. Então isso não foi reconfortante para todos eles. Afinal de contas, ninguém aqui realmente queria admitir que uma dessas muitas grandes lendas na sala poderia realmente ter algo a ver com o trabalho com os criminosos. Recebendo o sinal, Harry estendeu seu tablet e começou a ler os nomes daqueles que eles sabiam que eram inocentes. Marechal Grey Ben Kalian, General Larkstork MJ Lillian, Major General blá, 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 blá tio. À medida que os nomes eram chamados, muitos sentiam uma bola de nervosismo apertar em suas barrigas, enquanto esperavam que seus nomes fossem chamados. Era a mesma sensação que se sentia durante os tempos de escola, quando o professor chamava os nomes dos mais destacados. Todos queriam estar naquele grupo, mesmo quando alguns sabiam que não tinham muitas chances. Da mesma forma, ficaram ansiosos com a lista, não querendo passar pelo processo de provar sua inocência para muitos. Tenha em mente que, uma vez confirmado que eles eram suspeitos, isso cairá em seus registros militares, policiais e da Marinha, mesmo que no final eles tenham saído inocentes. Então, quem queria isso? A coisa mais irritante não seria apenas provar sua inocência, mas também descobrir os inimigos ocultos no escuro que os armaram. Tempo parecia estar se movendo muito rápido agora, já que muitos esperavam que seus nomes fossem chamados a cada segundo que passava. Alguns prenderam a respiração esquecendo de respirar, apenas sorrindo e relaxando quando seus nomes finalmente foram chamados. Viva! Maior que menor que... Eles comemoraram interiormente, mantendo um rosto inexpressivo na superfície. Ufa tio! Eles sentiram vontade de agradecer às suas estrelas da sorte por nenhum bastardo ter tentado atribuir esse assunto a eles. ... E então, eram 19. Vendo que Harry não estava xingando mais nenhum nome, o rosto do Major General Dalahalle ficou pálido como papel. Isso não significa que sou um suspeito agora. Bam! Ele bateu com força os punhos na mesa, mas ninguém na sala disse nada, entendendo suas frustrações. Se fossem eles tratados como suspeitos, eles também explodiriam. Num piscar de olhos. Quem é esse? Dalahalle não conseguia acreditar que aquele que clamava para espancar qualquer um dos culpados, suspeitos se encontraria agora no lugar deles. Quem é esse? Quem foi que se atreveu a incriminá-lo? Parece que durante o evento de resgate, Wiggins e os outros deveriam ter encontrado um ou dois pessoas do seu lado, traidores que provavelmente atribuíram tudo a ele. Eles fizeram isso para esconder seus verdadeiros mestres. O verdadeiro inimigo era alguém que estava atrás de Wiggins e dos outros. Droga!
Dalahali praguejou, permitindo-se apresentar todo tipo de teorias e possíveis resultados que poderiam ter deixado Wiggins especular sobre sua identidade. Mesmo com o temperamento explosivo que era, ele sabia que discutir sobre sua inocência agora não era o problema. Tudo o que pôde fazer foi permitir-se ser revistado pelo grupo de Júlio. Dalahali secretamente se tocou primeiro, querendo ver se algum espertinho havia plantado nele os documentos inimigos que procuravam. Ufa, tio! Felizmente não havia nada com ele. Então isso foi um começo para provar sua inocência, certo? Acento circunflexo. Não foi apenas Julius que pensou assim, mas os outros 8 que não tinham participação no assunto, também sorriram amplamente após serem revistados sem resultados. Ainda assim, eles não foram chamados para apoiar Wiggins. Em vez disso, foram cercados pelos soldados de Julius, como se tentassem protegê-los dos outros 11. O mais chocante foi que lhes foi pedido que se afastassem, como se os 11 tivessem explosivos nos seus corpos e pudessem prejudicá-los a qualquer momento. Mas isso não pode estar certo, certo? Wallace, que geralmente era alegre, voltou sua atenção para a multidão com um brilho frio nos olhos. Wiggins, qual é o significado disso? Não se atreva a me perguntar isso, Wallace, eu deveria ser o único a perguntar qual é a ameaça de sua traição aqui. Os olhos de Wiggins ficaram vermelhos ao relembrar os muitos bons momentos que passou com seu irmão juramentado. E pensar que ele aproximou sua família do monstro, arriscando suas vidas individualmente. O que teria acontecido se ele permitisse que esse bastardo ficasse mais tempo em sua casa do que antes? O grão-mestre disse que a morte sempre seguiria onde quer que esses bastardos se reunissem. Wiggins estava muito grato por toda a sua família ser composta por pessoas que trabalhavam nos fuzileiros navais, delegacias de polícia e quartéis. Então eles estavam sempre de plantão em missões, às vezes conseguindo transferências temporárias para locais distantes também. Wiggins lembrou que Wallace só tinha visto sua esposa 2 vezes, já que a senhora muitas vezes estava ocupada demais para ficar sentada no mesmo lugar. Julius, como soldado especial, estava ainda mais ocupado e, estranhamente, não estava situado em seu acampamento, mas em uma das brigadas de Berry. Portanto, as chances de conhecer Julius eram realmente mínimas e Wiggins estava muito grato por isso. O que você quer dizer? Eu não sou um maldito traidor. Wallace e o resto de seus amigos monstros passaram a falar sobre patriotismo, fazendo discursos inspiradores que fizeram muitos lentamente tomarem partido. Até o famoso delegado de polícia convenceu os espectadores, duvidando que Wiggins tivesse provas suficientes para tratá-los assim. O que aconteceu com eles sendo suspeitos? Eles não viram o grupo de Julius revistar os 11. Então, por que eles concluíram de repente que não eram mais suspeitos, mas criminosos confirmados? Houve alguma etapa que eles perderam e que ninguém sabia. Grupo de Wiggins, sim, a fase de verificação do talismã. Underscore. Suficiente. Wiggins se cansou dessa merda, encurtando o discurso. Ninguém está mais magoado e desapontado do que eu agora, mas o que posso esperar de um monstro em forma humana? Monstro. Todos os 11 ficaram surpresos, nunca esperando que houvesse um humano sozinho para descobrir suas identidades. Hahaha, tio. Interessante, muito interessante. Todos os outros na sala pensaram que Wiggins e os outros estavam usando metáforas, mas só eles sabiam o quão verdadeira era essa afirmação. Monstro. Todos na sala viram todos os 11 questionados maliciosamente, antes de sorrirem muito. Como você sabia? O que? Dalahali não pôde acreditar no que via quando eles admitiram isso indiretamente. 0. Filho da puta. O discurso anterior deles foi tão convincente que ele poderia jurar que houve algum mal-entendido, então quem pode lhe dizer como surgiu essa reviravolta na história? Além disso, outro assunto fez com que ele e os outros 8 explodissem em fúria. Bastardos! Foram vocês que armaram para nós? Foi você quem fez todos duvidarem de nós? Diga-nos rapidamente, que espiões vocês têm em nossos campos trabalhando ao nosso lado? Quem foi que nos traiu por vocês?
Se não fosse pela equipe de Julius o segurando, Dalahali e os outros teriam adorado socar seus rostos usando toda a força e fibra de seus seres. Droga! Eles quase foram tratados como criminosos agora há pouco e foi tudo por causa desses 11 bastardos. Wiggins casualmente olhou para eles levemente. Eu sei que todos vocês pensam que estou usando metáforas, mas quando digo monstros, na verdade quero dizer monstros, não é mesmo, Wallace? Sim, Wallace riu, lambendo lentamente os lábios de brincadeira. Já que eles queriam brincar, por que não dar tudo de si? Fim do capítulo. Capítulo 465. Adeus Wallace. Todos ficaram pasmos, ainda se perguntando o que diabos Wiggins quis dizer ao chamar todos os 11 monstros. Será que eles cometeram tantos crimes ocultos que agora eram vistos como monstros psicóticos? Não importa como Wiggins explicasse, seus cérebros razoáveis simplesmente não conseguiam entender a dica. Pessoas como Dalahali, que tinham uma imaginação fértil, já haviam evocado outra cena horrível em sua mente. Seus bastardos! Vocês sequestraram outras pessoas e as torturaram cruelmente. Barry deu um tapa na testa, mais uma vez questionando como Dalahali ascendeu à posição atual com seu cérebro. Eles disseram que essas pessoas eram monstros, de que outra forma eles poderiam dizer isso? Eles deveriam trazer um quadro de desafios e anotá-lo. Nunca em sua imaginação ele pensou que ficaria preso ensinando gramática a esse grupo de pessoas. Claro, ele só estava pensando isso porque sabia da existência de monstros. Se ele estivesse no lugar deles, ele também os questionaria, sem acreditar em nada. Todos ainda estavam confusos quando, de repente, algo muito bizarro aconteceu. Piscar. Piscar. As luzes piscaram loucamente. Embora alguma luz solar penetre pelas janelas, o vasto espaço era tão aterrado que as luzes deveriam ser sempre mantidas acesas de dia ou de noite quando em uso. SHRM. As persianas caíram de repente, protegendo a maior parte da luz solar e permitindo-lhes chafurdar sob as luzes bruxuleantes. Muito estranho. Chamando isso de instintos de guerreiro, mas como os animais selvagens, eles podiam sentir que algo perigoso estava para acontecer. Imediatamente, seus corações caíram em suas barrigas. O que? Wallace e seu grupo trouxeram inimigos para dentro do prédio. Eles estavam tentando cortar o fornecimento de energia. Sem tempo a perder, os que estavam atrás de Wiggins formaram uma formação circular, todos se apoiando, deixando o centro vazio. Eles desafiam aqueles bastardos a tentar se aproximar deles. Todos se abaixaram para se proteger, virando várias mesas num piscar de olhos e usando-as como escudos. Mas vendo como Wiggins, Barry, Harry, Julius e sua equipe ainda estavam imóveis como pedras, todos não puderam deixar de se perguntar se estavam errados. Piscar. Piscar. Não. As luzes piscando indicavam que eles adivinharam corretamente. Então, por que o grupo de Wiggins não estava se movendo? É importante saber por que ficou tão frio de repente. Frio. As temperaturas caíram muito rápido, pois suas respirações agora causavam neblina onde quer que falassem ou respirassem. Como isso pode estar acontecendo? Isso não faz nenhum sentido. Mesmo que as temperaturas tenham que cair, como podem cair tão rapidamente em apenas alguns segundos? Isso era muito anticientífico. Como o grupo de Wallace fez isso? Eles tinham uma tecnologia supersônica de alto congelamento nunca vista antes incorporada na sala. Cada vez mais fria, a sala ficava cada vez mais fria, com os ventos gelados enviando arrepios pela espinha de todos. Quem sou eu? O que eu sou? Onde estou? Todos estavam prestes a questionar ainda mais o assunto quando de repente tiveram um vislumbre do cabelo estranhamente esvoaçante de Wallace. Foda-me de lado. O que eles estavam vendo? Oh meu Deus! Vezes 0 vezes. Wallace ainda estava com a cabeça baixa, então eles não podiam ver sua expressão ou rosto. Mas isso não os impediu de observar seu cabelo flutuar como se cada fio estivesse vivo por si só. E quando ele finalmente levantou a cabeça, todos puderam sentir que estavam olhando para um abismo sem fim que fazia com que seus traços se contraíssem. Oh meu Deus!
Muitos caíram, apontando os dedos trêmulos e usando as bundas para recuar com medo. Monstro, você acha? O Higgins respondeu, regozijando-se com as mãos com raiva. Olá, o que eu estava tentando dizer a todos vocês agora? Eu estava falando com água na boca? Eu disse monstro, ministro. A palavra ecoou pela cena, enquanto muitos empalideciam enquanto se escondiam atrás das mesas como se fossem soldados da Primeira Guerra Mundial escondidos em suas trincheiras. Suas mãos tremiam muito, seus corpos se sacudiam sem parar e muitos de repente tiveram a sensação de encontrar um cigarro. Mamãe! Eles estavam sonhando? Não! Muitos deram uma segunda olhada e imediatamente voltaram a se esconder, desejando poder acabar com os olhos para o resto da vida. Não, você não entende. O que eles viram foram apenas os estágios iniciais da verdadeira transformação. E quando todas as criaturas começaram a mostrar suas verdadeiras formas, cada coisinha na barriga de todos de repente caiu no chão. Blug Tio. A festa do vômito começou, com muitos vomitando com tanta força que seus rostos ficaram verdes. Ah, não, Deus! Agradeça ao Deus da ciência pelas luzes bruxuleantes, porque eles não sabem como teriam sobrevivido sem vomitar um segundo se vissem a criatura em plena luz do dia. Muitos olharam para um dos generais no meio deles, tocando seus ombros como se estivessem com remorso. Desculpe, mano. Eu costumava ligar para você. Eu costumava pensar que você era a pessoa mais feia que já vi. Mas agora sei que você é um príncipe encantador comparado aos muitos seres desconhecidos deste mundo. O general feio que ainda vomitava. Ele deveria ficar grato então? Não pense que só porque você o chamou de príncipe encantado, ele não sabia que você ainda o considerava feio. Isso não muda nada. Ponto. Blug Tio. Muitos simplesmente não conseguiam parar de vomitar e engasgar. Dalahali e os outros 8 que estavam mais próximos dos monstros, apenas sentiram que estavam prestes a amordaçar seus intestinos nesse ritmo. Oh meu Deus! Quando Higgins disse monstro, ele realmente quis dizer monstro. Feio era feio, mas o medo neles era mais verdadeiro do que qualquer outra emoção. Eles estavam acostumados a lutar contra humanos e não contra criaturas desse tipo. O mais irritante foi que muitos descobriram que seus corpos não obedeciam mais ao seu comando, pois permaneciam congelados como se estivessem sob um feitiço. Corra, seu bastardo! Correr! Dalahali comandou suas pernas, mas não obteve resposta depois que seus olhos transmitiram a forma final da transformação de Wallace ao seu cérebro. Bahahahaha tio. A risada macabra de Wallace ecoou pela sala, fazendo muitos tremerem de forma controlável. Sua risada era como o som de 1 milhão de cabras sendo estranguladas numa fazenda. Era muito estranho e perturbador para o ouvido humano. E não vamos falar daquele corpo que soltava vermes e insetos horríveis por onde tremia. Wallace tinha cabelos que voavam como cobras e uma boca que se estendia da testa ao queixo como um zíper. Mas o que eles viram, ele não tinha olhos, mas um corpo curvado e fantasmagórico que pingava água. Sempre que as estranhas gotas de água azulada tocavam o chão, elas se transformavam em névoa azulada, envolvendo-o em uma camada ainda mais espessa de neblina. Neste ponto, ele era como uma criatura que perseguia alguém nas sombras, apesar de estar na frente deles. Os outros monstros eram igualmente aterrorizantes, alguns sendo meio peixes meio ursos e outros assumindo imagens que nunca souberam que poderiam existir. Mas este não era o momento para perder tempo com. Agora, o Higgins rapidamente jogou a moeda talismã que Dorian havia lhe dado e um avatar, clone de Dorian apareceu. Claro, o que aconteceu a seguir foi o que sempre acontecia quando alguém observava as operações do Grão-Mestre. Ei, você está com medo? Não, não mais. Deve-se dizer que eles ficaram surpresos, pois muitas pessoas espiaram com confiança a batalha do Blockbuster, não tentando mais se esconder. Bem, eles tiveram que admitir que o grupo de Wallace era realmente um grupo lamentável para ser alvo do Grande Mestre. Suspiro. Barry balançou a cabeça ironicamente, sentando-se calmamente e até levantando as mãos da mesa de vez em quando sempre que o Grande Mestre deslizava um dos monstros.
Poderia ser ilusão dele, mas ele pensou ter visto lágrimas nos olhos de Wallace. Desculpe, mano. Quem pediu para você ser um monstro? Café? Um dos guardas trouxe bebidas, sem se preocupar com o caos atrás dela. Ei, se você estivesse com eles durante a missão de resgate, saberia que isso não era nada comparado às verdadeiras habilidades do grão-mestre. Isso. Dalahali e os outros ficaram sem palavras por causa da operação do grupo Wiggins, abrindo e fechando suas bocas sem nada a dizer. Assento circunflexo. Dedê descafeinado, por favor. Dalahali segurou sua xícara de chá, apenas para perceber o quanto seu corpo tremia. Seu corpo não parava de tremer, fazendo com que o café espirrasse nos tapetes. Ele jurou que hoje seria um dia que nunca esqueceria em sua vida. Outros eram como ele, segurando suas xícaras sem intenção ou estômago para tomar um gole. Inferno! Como essas pessoas podem beber alguma coisa depois de ver uma visão tão nojenta? Muitos sentiram que talvez nunca mais comecem até morrerem. Mas o que eles não sabiam era que Wiggins e os outros também tinham um grande peso psicológico porque, desde que regressaram da missão de resgate, obrigavam-se a comer, sabendo que os seus corpos precisavam de combustível para se manterem vivos. O que você acha que eles gostam? Sem chance. Desde então, tudo sempre tem gosto de papelão na boca. Foi incrível como o cérebro humano pode controlar a percepção do paladar devido a cargas psicológicas. Qualquer coisa que entrasse em suas bocas agora só era feita porque era necessário. ... Sininho, sininho, sininho. As xícaras tremiam à medida que o show avançava. Ao contrário do Dorian real, seu avatar demorou mais para lidar com os monstros. Wallace simplesmente não conseguia entender como ele e seu grupo de monstros perderam. Mas eles perderam. Finalmente o último monstro foi derrubado, o Avatar realizou um exorcismo, antes de fechar a sala e acenar para o grupo de Wiggin. BRRMMM. O símbolo na moeda apagou-se lentamente e a moeda tornou-se comum. Feito. Finalmente acabou. Adeus, Wallace, e boa viagem. Fim do capítulo. Capítulo 466. Todas as revelações vêm à tona. Como se costuma dizer no show business, o show tem que continuar. O exorcismo e a aparição de Dorian foram apenas uma parte do show de hoje. No entanto, deu a todos uma noção mais profunda do que esperar. Silêncio. A sala recuperou um silêncio pesado que encobria a cena. O clone de Dorian não estava mais aqui, assim como os monstros. Todos tinham 1.000.001 de perguntas a fazer, mas não conseguiam emitir nenhum som com a boca. Você não entende. As criaturas já se foram há muito tempo, mas suas xícaras ainda atormentavam, o café e o chá ainda derramavam nos tapetes, a náusea em suas barrigas ainda era forte e seus corações gaguejantes ainda tremiam com tanta força que suas gargantas começaram a se contrair. Muitos não queriam admitir, mas ainda estavam com muito medo. Seus olhos percorreram a sala freneticamente, enquanto alguns apontavam para as persianas fechadas, querendo que a equipe de Julius as levantasse rapidamente e permitisse que o máximo de luz solar penetrasse na sala. Julius _. As luzes piscantes não gaguejavam mais, mas todos ainda se sentiam ansiosos. Agora, muitos tinham medo do escuro, olhando embaixo das mesas e outros revirando as superfícies que encontravam. Mamãe, eles podem dizer que não queriam dormir sozinhos esta noite. Como pessoas com posições poderosas, é melhor você acreditar que eles teriam uma grande sala militar só para eles enquanto estivessem aqui. Se fosse antes, eles ficariam emocionados, já que não ficam com outras pessoas há décadas. Mas agora muitos já estão pensando em quem fazer dupla esta noite. Claro, a primeira escolha do lote foi Wiggins, Betty e Harry. Muitas pessoas juraram que depois disso, deveriam pedir apressadamente a viagem para se juntar a eles esta noite ou pelo menos dormir no quarto soma com eles. Ei, pode-se pensar que só crianças fazem festas do pijama, mas não se precipite em tirar essa conclusão. Esta noite, muitos juraram fazer uma festa do pijama com o trio.
Todos não sabiam como continuar vivendo da mesma forma depois do que presenciaram. Finalmente, o silêncio foi quebrado, pois o Higgins sentiu que havia lhes dado tempo suficiente para se acalmarem. Ponto. Agora, você acredita? Muitos acenaram com a cabeça rigidamente. Acreditar? Claro que eles acreditam. Eles viram com seus próprios olhos, não é? Todos, incluindo Dalahali, agora entendiam que havia inimigos muito mais mortais do que eles, humanos comuns, podem enfrentar. Assim, o Higgins e os outros sentaram-se, contando exatamente o que aconteceu durante a missão de resgate. Eles não acrescentaram nenhuma palavra extra e declararam o assunto como realmente aconteceu. Espere. Você disse que quando chegou na colina do cemitério, aquele chamado grão-mestre fez todos vocês esperarem que a lua alcançasse alguma posição elevada. Isso está correto, mas pelo que nos disseram, nem todas as criaturas ou espaços dependem da lua para agir escondidos. Então todos vocês foram para um lugar misterioso tão grande que poderia ser o mesmo que várias cidades unidas. Sim, foi terrível. O terreno estava podre, o ar estava constantemente sujo e milhares de monstros mal podiam esperar para nos comer vivos. Mas não acredite apenas em nossa palavra, hoje, nós trouxemos 5 dos adolescentes da transmissão ao vivo, que vieram contar sua experiência. Com um aceno de cabeça, Júlio se comunicou com alguém via walkie-talkie, e logo Rudolph, Jenny, Chris, Emily e Bianca entraram. Eles foram os únicos que concordaram em participar. Os outros não queriam reviver tal pesadelo, desejando poder esquecer tudo. Para esses 5, eles juraram ingressar na academia de Dorian em breve. Então, como poderão fazer isso se continuarem vivendo com medo absoluto? Eles tiveram que admitir que, embora o tempo que passaram lá tenha sido perigoso, sair vivos lhes deu um senso de responsabilidade. Além do mais, eles ouviram o lado de Dorian falando sobre alguma guerra que desencadearia todo tipo de calamidade sobre a humanidade. Então não era melhor estar preparado do que ser um alvo fácil? Não era melhor para eles terem o poder de proteger suas famílias naquele dia? Até Bianca, uma streamer ao vivo turva, queria frequentar esta academia. Ela tinha um irmãozinho de 7 anos e uma mãe solteira para proteger. O pai dela estava morto e ele era órfão. A mãe dela também era órfã, então ele tinha apenas eles para proteger com a vida dela. Tic-tac, tic-tac. O relógio passava rápido demais, pensaram muitos, pois o tempo parecia desaparecer tão repentinamente. Apenas ouvir a aventura emocionante e épica que esses adolescentes viverão foi o suficiente para fazer o sangue de todos ferver. Muitos também se sentiram envergonhados, sentindo que não eram tão bons quanto as crianças que lidavam com a aparência de monstros muito melhor do que elas. Essas crianças foram sequestradas e levadas para este mundo numeroso e forçadas a se protegerem de monstros de todos os tipos. O lugar parecia um jogo doentio feito por alguém que gostava de vê-los lutando pela sobrevivência. Comida, água e necessidades foram lutadas arduamente. Acho que você deveria dar uma olhada. O que foi ainda mais chocante foi que a comida humana comum que eles pensavam que estavam consumindo era comida para transformar seus corpos em uma versão saborosa que esses monstros poderiam comer. No entanto, o que eles podem fazer se não comê-lo? Eles deveriam ficar com fome e morrer de fome. Sem comida, eles não terão energia e força para lutar contra monstros. Portanto, mesmo que de alguma forma soubessem que a comida não era boa para eles, ainda assim não teriam escolha. Como dizem, é melhor viver e lutar outro dia. Ponto. Aqui, eles estavam verdadeiramente indefesos, pois esses monstros se regeneravam não importando quantas vezes fossem mortos. Todos prenderam a respiração, imaginando vividamente como seria o lugar. Eles também perceberam que as imagens ficavam borradas ou distorcidas sempre que alguém tentava tirar uma foto de um monstro. Pelo que Rudolph e os outros disseram, seus telefones ainda funcionavam antes de serem levados para aquele mundo misterioso. Os telefones funcionavam, mas não havia sinal, pois tudo ficou estático. Portanto, apenas a comunicação era o problema, bem como os tremores na tela a cada 40 segundos ou mais.
Eles realmente tentaram tirar fotos dos monstros, mas tudo saiu errado e distorcido. As únicas imagens boas que eles capturaram foram as da mansão em que ficaram. Foi incrível que eles também capturaram secretamente imagens de outros como Merlin. Embora a imagem parecesse terrível, pelo menos provava que essas pessoas coexistiam com eles nas mansões. Incrível! Muitos sentiram o coração tremer ao ouvir quantas pessoas famosas esses jovens conheceram pessoalmente. Instantaneamente, o desaparecimento não resolvido dessas pessoas famosas foi resolvido. Mais importante ainda, o desaparecimento de um dos generais de guerra mais famosos da Vardos medieval também foi resolvido. O homem não traiu seu império nem foi emboscado por um inimigo humano, mas foi levado a este mundo junto com os soldados que marchavam para a guerra. Para mais provas, o Higgins fez com que todos ficassem na beira das paredes, enquanto ele pegava uma bola do tamanho de uma bola de gude e fazia como Dorian o instruiu naquela época. Bam! Centenas e milhares de documentos e itens antigos caíram no chão da bola do tamanho de uma bola de gude. Dalahali praguejou em voz alta, surpreso demais com as habilidades mágicas que acabara de testemunhar. E quanto à conservação da matéria e do espaço? E a física? E a ciência? Como podem tantas coisas saltar de uma bolinha de mármore? Tem certeza de que isso não é algum tipo de sonho em que ele estava? Quem sou eu? O que eu sou? Onde estou? Pá! Ele se deu um tapa tão forte que sua bochecha direita começou a inchar em um tom assustador de vermelho. Não estou sonhando, é tudo real. 0. Havia tantas armaduras, espadas antigas e outras armas por aí que poderiam ser datadas de vários séculos. Havia documentos e cartas de quem entrava no espaço, escrevendo para seus entes queridos. Eles deveriam saber que nunca iriam embora, mas ainda assim escolheram escrever essas cartas, talvez esperando que seus entes queridos de alguma forma ouvissem as palavras de seu coração. Alguns sentiam falta dos filhos, outros falavam dos dias em que seguravam as esposas e alguns sentiam falta das filhas, perguntando-se como estariam as suas famílias sem eles. Para outros, sentiram falta dos pais, irmãos, irmãs e amigos. Cada carta estava cheia de tristeza que poderia fazer até eles chorarem muito. E sabe a pior parte? As almas dessas pessoas não existiam mais, o que significa que elas não poderiam reencarnar mesmo que quisessem. Já faz muito tempo que esses monstros devoraram seus corpos e almas. Uma vez que permanece por tanto tempo nos corpos do monstro, ele se desintegra e se torna um com os monstros. No livro da vida, a vida deles neste mundo seria a última. Somente as almas 5 séculos antes da entrada do grupo de Bassano tiveram a feliz oportunidade de ter o que restava de suas almas extraído e enviado por Dorian. Foi trágico, mas não havia nada que alguém pudesse fazer a respeito. Quem pediu a Dorian que nascesse agora e não há milhares e milhões de anos? Esses recursos existiam no início dos tempos neste mundo. Portanto, quer a humanidade estivesse na fase da Idade do Bronze, da Era Vitoriana, da Idade do Ferro, da Idade do Gelo, da Idade Medieval ou de qualquer outra época, eles sempre estiveram lá. A revelação de hoje foi suficiente para causar um ataque cardíaco em todos. Mas agora, eles só tinham uma pergunta real em mente. O que fazemos agora? Fim do capítulo. Capítulo 467 Conclusão final, reunião encerrada. 4 horas depois, e ninguém pensou em sair do salão. Tudo o que ouviam ainda estava absorvido em suas mentes, embora seus rostos permanecessem atordoados, às vezes se arregalando em choque animado, e às vezes empalidecendo de horror. Parecia uma aventura contada apenas em filmes inventados. Não. Antes disso, eles nem sabiam que havia uma palavra em seus dicionários chamada fantasmas. Não, eles estavam realmente falando sério. Não havia nenhuma palavra no dicionário como fantasmas. Soou estranho aos ouvidos deles, mas depois de ouvir a descrição do que era um fantasma, eles acharam que o termo era muito apropriado.
Depois que o grão-mestre libertou as almas comidas das barrigas de muitos monstros, imagens pálidas e fantasmagóricas dos mortos apareceram brevemente agradecendo a Dorian antes de desaparecerem. Além dos termos monstro e criatura, eles não sabiam que outras palavras descreveriam os muitos seres sobrenaturais que testemunharam. Filmes e muitas outras coisas, em geral, não abordam esses assuntos. A ansiedade tomou conta desses homens e mulheres nobres e influentes, à medida que subconscientemente batiam os calcanhares e se inclinavam para a frente de vez em quando em um redemoinho de emoções. No final da história, eles tiraram os lenços e enxugaram a testa suada. O mais perturbador era o fato de que até as sombras que os seguiam os queriam mortos. Muitos olhavam para suas sombras com amargura, como se quisessem conversar com elas, dizendo que eram inocentes. Foi culpa deles terem nascido humanos e não uma sombra. Como eles podem controlar seu nascimento? Eles não estão odiando as pessoas erradas aqui. AUGH. Todos não sabiam o que dizer, esperando que nunca ficassem presos no chamado mundo dos espelhos e fossem sugados. Isso não seria apenas uma má notícia para eles. Eles provavelmente morreriam sem um lugar para enterrar. Por enquanto, isso é tudo que sabemos, concluiu Harry, dizendo às crianças para ficarem atrás da equipe de Júlio. Isso. Dalahali, que sempre teve 1 milhão de palavras para ficar, agora estava com muito poucas palavras. Sua fala era desordenada e seus lábios tremiam como se estivessem descongelando. Mais ou menos, então o que fazemos agora? Não podemos deixá-los continuar assim. Sim, uma general exclamou, balançando a cabeça como uma galinha colhendo grãos. Todos nós temos famílias, amigos e entes queridos para proteger, então isso não deve continuar sem ser verificado. Certo. Pelo que você disse, parece que 90% ou até mais dos incontáveis casos de alto grau não resolvidos são causados por eles. Verdadeiro, mesmo os resolvidos podem ter sido salvos por monstros disfarçados que colocam humanos inocentes na queda. Então, como podemos continuar deixando isso passar? Na sala, todos ficaram sem dúvida abalados até os ossos, mas nunca perderam o senso de raciocínio e direção, concentrando-se rapidamente no problema principal em questão. De acordo com você, nenhuma arma mortal pode destruir esses monstros, o que significa que nossas armas e até mesmo granadas não fariam nada com eles. De acordo com o grande e poderoso Grande Mestre, os monstros estão planejando abrir seus portões neste mundo para assumir o controle. Wiggins assentiu. Sim. O mais assustador é que alguns podem destruir um país inteiro com um estalar de dedos. O que? Tão forte? Bam! Muitos bateram com os punhos nas mesas, levantando-se temendo pela sobrevivência da humanidade. O rosto de todos ficou sombrio quando a dura transmissão se instalou em suas mentes calculistas. Se armas, punhais, tasers, granadas e até explosões nucleares não pudessem fazer nada por estas criaturas, então isso não significa que a humanidade quase não tem qualquer hipótese de vencer. Espere. Se pudermos aprender as habilidades mágicas que o grande grão-mestre faz, não teremos chance. Não diga mais. No momento em que o clone de Dorian apareceu mais cedo para salvar o dia, muitos já haviam se voltado para seus ídolos, pensando que deveria ser assim quando o príncipe encantado resgata uma princesa de sua torre presa. Agora começaram a se referir a ele como o grande grão-mestre, aquele que sabe tudo. Se Dorian não tomasse cuidado, ele poderia ter uma igreja de crentes adoradores atrás dele. Ninguém consegue entender a admiração que sentem por ele, já que não foram eles que enfrentaram o que acabaram de enfrentar. Por que você não tenta quase ser morto por um monstro contra o qual você sabe que é indefeso e vê como é? E daí se o grão-mestre for muito mais jovem que eles? Muitos agora tinham filtros nos olhos, nem mesmo vendo mais a era do grão-mestre. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Wiggins acenou com a cabeça satisfeito, visto que eles chegaram às mesmas conclusões que ele chegou antes do grão-mestre voltar para casa. Vocês estão todos corretos. A humanidade precisa de guerreiros suficientes para lutar pela causa.
Por enquanto, podemos informar outras nações ainda porque elas não vão acreditar nisso. Isso é verdade, muitos pensaram. Se fossem eles, também pensariam que alguém estava pregando uma peça neles ou solicitando sua audiência enquanto estava bêbado ou drogado. Não é essa a única explicação para o motivo pelo qual homens e mulheres adultos solicitariam uma reunião de segurança nacional para falar sobre monstros escondidos debaixo de camas de tenor ou armários no meio da noite. Como eles são? 5. Não. Até uma criança de 5 anos sabe que essas coisas não existem. Acho que você deveria dar uma olhada. Foi tão espancado na sociedade que mesmo crianças de 3 anos não ficam assustadas no escuro. Sim, ninguém vai acreditar em nós. Dalahali afirmou. Além disso, não podemos informar outras nações ainda, já que o inimigo pode estar atacando entre elas também. Harry assentiu, concluindo interiormente que Dalahali não era tão inútil, afinal. Pelo menos, seu cérebro agora estava funcionando bem e estava online novamente. Dalahali. Ele estava sendo desprezado novamente. Dalahali ficou estranho com o olhar de Harry, mas encolheu os ombros enquanto outros assuntos importantes inundavam seu cérebro. Se o inimigo está com eles, como podemos fazer com que saibam o que sabemos sem alertar o inimigo? A pergunta de Dalahali representa outra grande preocupação. Pelo que ouvi, posso concluir que o tempo é a única coisa que não temos em excesso. Sim, se existem monstros que podem nos derrubar com um toque de dedo, então precisamos começar a treinar um grande grupo de exorcistas agora. Muitos assentiram. Isso mesmo. Este lugar chamado submundo tem monstros que viverão por milhões de anos. Alguns até viverão antes do início do nosso mundo. Então imagine o quão poderosos eles serão. Sim, felizmente, o grande mestre tem uma maneira de fazer com que os primeiros lotes de alunos de sua academia subam rapidamente para a batalha. É por causa disso que temos alguma confiança na vitória, mas apenas se começarmos agora. Barry acrescentou. Bem, menor que alguns, maior que é melhor que nada. Embora ainda não tivessem certeza de que a humanidade teria alguma chance de vencer, era melhor tentar do que não tentar. Quem sabe, talvez a sorte deles fosse melhor, já que o grão-mestre estava ao seu lado. Desde o pouco tempo que conheceram o grão-mestre, entenderam que embora ele permanecesse em silêncio, odiava perder. O grande mestre estava nisso pela vitória. Assim, se seguissem as instruções e jogassem bem as cartas, a humanidade seria salva. Mas como é que eles reúnem não apenas as suas forças, mas também fazem com que as outras nações enviem as suas próprias forças? Rudolph, o streamer ao vivo ao ar livre, que sempre esteve em silêncio atrás, abriu os lábios com calma. Se não me engano, o torneio militar dourado deveria ser realizado aqui e está chegando, certo? Todos olharam para Rudolph em estado de choque. Como você sabia disso? Meu pai era um soldado poderoso antes de ficar aleijado com uma bala na perna. Garoto, qual é o nome dele? Cotovia Stronton. O quê? Dalahali e muitos outros sentiram uma explosão estrondosa em seus corações, olhando para o garoto que tinha características surpreendentemente semelhantes às de seu velho. Não admira que eles achassem que ele parecia familiar. Lark Stronghold foi um dos soldados especiais mais conhecidos que realizou feitos incríveis, como lidar com terroristas, traficantes de drogas e até mesmo se disfarçar em muitas operações mortais. Se não fosse por seu infeliz acidente, ele ainda estaria no exército, talvez sentado ao lado deles depois de várias rodadas de promoção. Ei, isso é bom! O cara agora tinha um filho brilhante que possuía muitas de suas características admiráveis. Não é à toa que recebi uma ligação do seu pai me pedindo para participar da busca. Barry deixou escapar. Ele estava se perguntando por que Lark, que estava ligando para ele há muito tempo, de repente tocou seu telefone durante esse tempo. Coincidentemente, o Higgins já o havia acompanhado 30 minutos antes de Lark, então ele já estava a caminho para investigar o assunto de qualquer maneira. O garoto está certo. Como estamos realizando o torneio em nosso país Vardos,
podemos fazer com que todos, incluindo os muitos líderes, vão para o campo de testes e façam os exames de admissão na academia. Foi tortuoso, mas o que eles poderiam fazer? Eles sentiram que essa era uma das maneiras mais rápidas de espalhar a notícia. Eles também preparariam várias equipes sob suas forças e brigadas para fazer o teste. Quanto aos monstros que espreitam no grupo, o grande mestre já havia dito isso uma vez no teste: motivos, qualquer monstro seria tratado. Então, com o que eles deveriam se preocupar? Tudo o que eles precisavam fazer era manter a boca fechada, não alertar o inimigo e levar todos para lá. A guerra estava sobre eles. Não deveria ser melhor para sua família aprender como se proteger? Todos deveriam ter em mente que nem todos podem se tornar exorcistas. O processo de seleção é rigoroso, por isso sugiro que tragamos o máximo de pessoas possível. Além do grupo do grão-mestre, eles não têm como conhecer as habilidades inatas que todos possuem. Quem pode saber quem é aceito e quem não é? O Higgins temia que o percentual de aceitação fosse muito baixo. Ele até sentiu que poderia ser inferior a 1% e isso também não era bom. Assim, um grande plano foi traçado, com todos saindo da sala, jurando nunca falar sobre esse assunto até. Era hora de testar, acento circunflexo asterisco. Fim do capítulo. Capítulo 468. Um companheiro odiado. Só assim, Dorian estava prestes a conseguir mais alunos da academia do que esperava originalmente, o que era uma vantagem em seus livros. Voltando para a academia e entrando em sua casa solitária em uma das zonas proibidas dentro dos terrenos internos da academia, Dorian parou de repente, sentindo leves movimentos em um de seus quartos. Entrando na sala, ele ficou parado, observando seus pais deitarem-se imóveis. Eles ainda não se moveram 1 centímetro. Seus rostos eram pálidos e brancos, e suas hastes extremamente vermelhas, como se tivessem sido mordidas. Somente quando ele entrasse nesta sala ele se sentiria emocionado. Dorian acreditava que este corpo era originalmente dele, o que significa que esses pais também eram dele. Ele não sabia quem dizer isso, mas esse corpo e seu solo eram muito compatíveis, e ele podia sentir que de alguma forma, esse corpo era apenas um dos seus. Era uma fração dele, e as almas que pertenciam aqui também faziam parte dele. A alma não morreu, mas se reconectou com ele, preenchendo a lacuna que faltava que ele nunca soube que sua alma carregava. D.P. Rion tinha certeza de que mesmo o sistema estúpido em sua cabeça não tinha ideia disso, pois ainda pensava que o Dorian original havia reencarnado. Tudo era ele, foi tudo ele desde o início. Isso ainda levanta a questão: o que ele era? O que exatamente era ele para que partes desse solo pudessem se dispersar de forma tão limpa? A alma de um ser humano comum não pode quebrar de forma tão limpa e sem repercussões. Na verdade, qualquer ser humano que perdesse qualquer fragmento de seu solo cairia em doenças graves durante toda a vida, até morrer e ser reconstruído antes de enviá-lo alegremente para a reencarnação novamente. Pense nisso como um produto com defeito. Seria necessário voltar aos fabricantes para modificações antes de colocá-lo no mercado novamente. Para compensar, talvez a próxima vida deles fosse um pouco melhor, como ganhar na loteria ou nascer na família mais amorosa de todos os tempos, se o que faltava em sua vida anterior fosse amor. Mas no caso de Dorian, fosse ele em seu mundo anterior ou ele neste mundo, eles eram todos muito fortes e sem doenças. Eles se destacaram acima da maioria e não tinham tais defeitos. Nunca na história da humanidade ele pode se lembrar da existência de tal coisa. Mesmo as pessoas que mal conseguiram se tornar exorcistas com almas incompletas ainda eram deficientes nesta área. Uma vez que seu solo esteja incompleto, não há nada que qualquer ser humano possa fazer para consertá-lo até depois da morte. Foi ainda mais impossível encontrar os fragmentos da alma, está tudo nos céus, como se estivessem guardados em algum cofre com o nome de todos. Era mais impossível que um fragmento estivesse em outro mundo. No entanto, aqui estava ele amando o impossível. Ponto. Porque ele, porque sua alma foi capaz de fazer isso sem o conhecimento dos guardiões e verificadores das almas nos céus.
Agora, com as duas almas fundidas, ele sabia que estava mais do que confiante de que havia algo errado com ele. Então, o que ele era? Porque sua alma foi autorizada a viver em mundos diferentes como pessoas diferentes, sem o conhecimento dos verificadores de almas nos céus. Ele e seu fragmento de alma eram pessoas frias que gostavam de tranquilidade. Suas atitudes eram muito parecidas, fazendo com que ninguém suspeitasse de nada. A única diferença que Dorian pôde apontar foi que, ao contrário dele, seu fragmento de alma lidou muito mal com o assunto com seus pais, bebendo até desmaiar antes de Dorian vir a este mundo. Bem, ele não podia culpar muito o fragmento porque tinha um nível de inteligência um pouco menor comparado ao dele. Sim, podia passar nos exames e ter bons resultados nas escolas, mas tinha uma compreensão muito baixa da verdadeira natureza humana. Já que vocês são meus pais nesta vida, é claro, eu cuidarei de vocês. Dorian penteou o cabelo da mãe com carinho. Não se preocupe, não demorará muito para você acordar. Somente ficando mais forte ele poderá tirar seus pais dos pesadelos que estavam enfrentando agora. Felizmente para seus pais, eles só foram tocados acidentalmente pelos poderes pertencentes a um dos príncipes do inferno. Eles tiveram sorte porque o príncipe em questão não estava concentrando seus poderes neles, então eles conseguiram apenas uma fração do ataque. Pense nisso como uma explosão nuclear. Obviamente, aqueles que estão no centro da explosão seriam os mais afetados. Mas aqueles que estavam no perímetro também seriam atingidos, mesmo que fossem espectadores inocentes. Acontece que seus pais estavam no lugar errado ao mesmo tempo. Não foram só eles, pois várias pessoas por ali também entraram em coma. Dorian localizou e providenciou para que eles fossem mantidos no hospital de Ungyo. Essas pessoas tinham familiares que gostariam de ver como estavam constantemente, então era melhor deixá-los lá. Acho que você deveria dar uma olhada. Quanto aos familiares, muitos ficaram gratos, já que o hospital se ofereceu para tratar esses membros, de graça. A família fazendo isso também acumulou bom karma para sua família. De vez em quando, os exorcistas podem fazer serviços gratuitamente. Não se tratava apenas de receber salário, mas era aconselhável receber salário a cada 9/10 empregos, pois custa dinheiro continuar exorcizando monstros. Beijando seus pais na testa, Dorian lançou-lhes uma última olhada antes de sair da sala. Ele deve ter imaginado coisas antes, quando pensou que havia movimento no quarto deles. Saindo do quarto, Dorian também saiu da academia, voltando para a residência Tian. Mas o que ele não sabia é que depois de partir, os dedos de seus pais se moveram levemente, apenas para recuperar a antiga quietude, como se tudo antes fosse uma ilusão. O que é que foi isso? O que acabou de acontecer? Este era um assunto que ninguém saberia, apenas o casal, que se viu drenado por um eterno redemoinho de horror. Desde o momento em que entraram em coma, o casal sempre deu as mãos. Ninguém, nem mesmo Ungyo e seus médicos, tirariam as mãos mesmo nesse estado. No mundo do terror, o casal correu pela floresta, ofegando e parando ao ouvir uma voz que reconheciam muito bem. Aquele era o filho deles. Muitas vezes eles viram versões falsas de seus filhos e amigos surgirem para matá-los. Eles deveriam ter cuidado com qualquer voz semelhante à dele. Mas talvez fossem instintos, eles sentiram que era realmente ele. O casal se abraçou em lágrimas. O filho deles estava sozinho lá fora, provavelmente preocupado demais com eles para se preocupar com a companhia. Conhecendo o parente cobra que eles deixaram lá fora, eles sabiam que seu filho anterior correria o risco de ser alvo da fera. Em suas mentes, eles imaginaram um Dorian fraco que foi expulso para descobrir por si mesmo. Ele provavelmente estava lutando para arrecadar dinheiro para cuidar deles também. Rangendo os dentes, o casal correu mais rápido, jurando um dia escapar daquele lugar infernal. Eles não estavam sozinhos, pois outros como eles corriam ao lado deles também. Todos queriam sair deste lugar e acordar de volta à realidade. Mas o que eles podem fazer se não procurar pistas? Se há uma maneira de tirá-los, então deve haver uma maneira de tirá-los também.
Para ver seus entes queridos novamente, ninguém precisa ter esperança, não importa quais obstáculos surjam. No entanto, eles não foram os únicos determinados a fazer o que queriam. Muito acima, no reino dos céus, uma certa pessoa que logo se transformou no ser mais odiado em todos os três reinos, céu, humano e submundo, agora estava de volta às suas travessuras habituais. Em uma grande prisão dotada de proteção celestial de cima a baixo, mais de 100 guardas celestiais estavam acima de uma plataforma observando o prisioneiro abaixo. Eles seguravam funcionários de todos os tipos e garantiam que seus olhos nunca deixassem o corpo do prisioneiro por um milésimo de segundo. Todos franziram a testa, obrigando o notório prisioneiro a tratar sua sentença como se fosse uma viagem turística. Chega de rir, malandro. Você foi enviado aqui para refletir sobre suas ações. Um dos guardas celestiais rugiu, um pouco irritado com tudo isso. Não é permitido rir. O que? Loki ofegou exageradamente, mostrando-lhes uma expressão infantil que fez muitos desejarem apedrejá-lo até a morte. Todos os guardas aqui já desmoronaram em seus caminhões antes. Depois de enganá-los e escapar tantas vezes da prisão, como eles podem não sentir ressentimento? Agora não pense que são apenas eles 100 guardando este lugar. Não. 100 pessoas deveriam vigiá-lo por dentro, mas 100.000 guardas celestiais de alto escalão estavam vigiando toda a prisão projetada especificamente para ele. Foi engraçado porque todos eles foram enganados de alguma forma por Loki, então ficaram super vigilantes em tudo que dizia respeito a ele. Eles juraram que nunca mais o deixariam enganá-los, mesmo que tivessem que morrer para provar isso. Mas o que eles não sabiam era que Loki, que eles pensavam estar aqui todo esse tempo, já havia partido para o mundo humano e até havia retornado também. Agora, ele estava prestes a sair novamente. Ele pensou que levaria mais alguns meses antes que pudesse partir. Mas quem diria que sua oportunidade voltaria hoje? Ei, culpe essas pessoas nos céus por serem tão fáceis de enganar. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Fim do capítulo. Capítulo 469 A reputação de Loki. Loki sorriu e provocou o bando furioso tanto quanto pôde, enquanto lentamente liberava suas habilidades ilusórias. Os tolos nem perceberão que ele tinha um clone substituindo-o. O truque teve que ser feito na hora certa, pois a troca também foi feita 1000 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Quem era ele? O infame malandro que enganou até alguns deuses superiores. Ele teve que admitir que todos os 100 anjos guardas que estavam acima dele eram de fato durões e muito sensíveis às mudanças, mas depois de ser pego por eles algumas vezes, ele também aprendeu a corrigir seus erros e a se adaptar à forma como esses anjos operam. Não pense que só porque ele era um malandro por natureza, seus muitos truques foram fáceis. Sem chance. Cada truque que ele agora conseguia fazer com perfeição era fruto de esforços repetidos. Muitas vezes ele seria pego, mas ainda assim faria isso, de novo e de novo, 1000 vezes se necessário, até finalmente aperfeiçoar sua arte. Ele combinou a manipulação, bem como suas habilidades de mudança de forma e outros poderes para se transformar no temido ser que era agora. Bem, medo, não é exatamente a palavra que ele usaria, já que muitos só fizeram meia volta depois de vê-lo porque não queriam ser enganados ou enganados novamente. Era melhor dizer que eles o odiavam profundamente e estavam irritados com sua presença. Loki ria sempre que pensava em quão famoso ele era, mesmo dentro dos muitos mundos mortais cheios de exorcistas. Sempre que ele aparecia, todos os exorcistas e até mesmo os humanos normais amaldiçoavam em voz alta. Eles não queriam vê-lo de jeito nenhum. Ele era tão chato que não podia ir embora, já que não era inimigo nem inimigo. Ele não era uma criatura do submundo e não era exatamente a nobre criatura celestial da qual nasceu. Nem ele era mortal também. Francamente, ninguém gostava de ajudar ou mesmo negociar com ele. Até mesmo bandidos e criminosos radicais fecharam os olhos às suas tentações, já que a humanidade aprendeu muitas lições com aqueles que lidaram com Loki.
Você precisa saber que em alguns mundos existem bibliotecas dedicadas a esse assunto, com milhões de livros que contam como ele enganou tantos, muitos humanos. Ninguém acabou bem, mesmo que ele lhe desse o que você quer agora, 5 anos depois ou até 10, as coisas mudariam para pior, e você nem saberá que é ele quem está fazendo toda a manipulação por causa do tédio. Como se costuma dizer, uma vez mordido, 2 vezes tímido. Não tente inventar a roda quando ela já existe. Milhões de pessoas de todas as origens e aparências fizeram acordos com esta entidade apenas para se ferrarem gravemente. Então, por que você pensaria que é diferente? Por que você se acha especial? Um Loki humano valoriza muito? PFF tio, não os faça rir. Era uma vez um grupo teimoso de pessoas que se autodenominavam seguidores de Loki. Eles até transformaram o assunto em um culto ou igreja, jurando lealdade a Loki e apenas a Loki. No início, Loki deu-lhes esperança, fazendo-os felizes e se sentindo especiais. Mas não demorou muito para Loki ficar entediado, então ele começou a manipular seus seguidores para questionar todas as coisas boas da vida. Foi incrível como todas essas pessoas se tornaram assassinas e enlouqueceram em um piscar de olhos. Logo, eles começaram a sequestrar bebês e virgens para oferecerem sacrifícios. Seu deus, Loki, prometeu torná-los imortais assim que o fizessem. Isso não foi tudo. Ele também prometeu levá-los aos céus e deixá-los servir ao lado dele em seu palácio também. O quão estúpido você pode obter? Todo mundo sabe que era quase impossível para pessoas comuns e até mesmo exorcistas cruzarem as fronteiras dos reinos e se tornarem um deus, deusa. E ainda assim alguém lhe diz que eles levarão centenas e centenas de pessoas, pois ele também era odiado por aqueles que viviam nos céus. Pessoas para os céus e você acredita nelas? Eles até duvidaram que Loki tivesse algum palácio nos céus, visto que ele também era odiado por aqueles que viviam nos céus. Ops! Como eles poderiam esquecer a história de como Loki enganou o deus do trovão, Thor, para fora de sua mansão uma vez? Então talvez Loki ainda seja dono da mansão de Thor, certo? De qualquer forma, os seguidores do culto de Loki foram tão manipulados por ele que, quando finalmente voltaram a si, cometeram atos desprezíveis que não poderiam ser perdoados pela sociedade. Você sabe a parte mais dolorosa? Loki finalmente apareceu em seus momentos de desmoronamento sorrindo e rindo de quanto entretenimento eles lhe deram. Muitos tremeram de fúria, percebendo que tudo não passava de um jogo doentio para ele. Suas vidas não tinham sentido para aqueles que eles adoravam. Ele só os fez cair tanto porque eles o estavam entediando antes com sua devoção constante. Bom Deus! O que eles fizeram? Mei amaldiçoou e xingou Loki, orando aos céus para bani-lo e deixá-lo cair no submundo. Mas como podem os céus permitir que isso aconteça? Se o fizerem, não demorará muito para que Loki encontre uma maneira de fazer de todo o submundo seu playground, encontrando maneiras de trazer o maior número de criaturas do submundo à superfície para causar estragos reais. Para eles, ele era muito mais perigoso do que todos os príncipes do inferno combinados por causa de seu potencial para causar o caos. Tudo o que puderam fazer foi prendê-lo, às vezes sentenciando-o a 900 mil anos de prisão e outras vezes a 5 bilhões. Claro, Loki também foi um infrator constante, sendo banido de muitos mundos, já que foi ele a verdadeira pessoa que iniciou a Primeira, Segunda, Terceira e até Quarta Guerras Mundiais nesses locais. Então sim, não os equilibre por fazerem meia volta quando o virem. O malandro também sabia que muitos o odiavam, então ele geralmente se transformava em outro, enganando os humanos em todos os lugares sempre que queria. Tudo o que ele queria era aliviar seu tédio, era pedir muito. Todos, sim. Sua diversão foi às suas próprias custas, então quem pode ficar feliz com isso? Vezes acento circunflexo vezes. Os olhos de Loki brilharam com uma luz fixa, enquanto ele continuava provocando os guardas. Quase lá, os guardas não perceberam, mas seu verdadeiro corpo estava afundando lentamente na parede, deixando um clone para trás, como se estivesse trocando a pele de um lagarto. TSK.
Depois de fazer isso muitas vezes, ele estava confiante de que nunca seria pego. O truque é também manter o guarda irritado, já que muitas vezes ele revirava os olhos ou desviava os olhos brevemente por uma fração de segundo sempre que ele chamava sua atenção. Ei, garotão! Sim, você! Qual é o seu nome mesmo? Lembro que uma vez me transformei em você e seduzi sua mulher árvore ninfa, certo? Eu te digo, aquela garota dríade tem os melhores lábios que eu já provei. Seu desgraçado! O anjo explodiu, mas muitos correram para segurá-lo. Mas aqueles que vieram ajudar logo foram aqueles que quiseram correr e espancar Loki até a morte depois de ouvir o que ele disse a seguir. Ei, Cleófas, é você? Lembro que uma vez enchi você com sua preciosa garrafa de rum espirituoso, trocando-a por alguns sacos de pedras comuns. E você, Valicício, como está sua amada? A comida que ela fez para mim aquela vez era tão doce que ainda não consigo esquecer o sabor do néctar. Ei, por que você não diz a ela que fui eu naquele dia e não você? Bem, quem me tornou tão charmoso, arrojado, bonito e incrível que todas as suas mulheres e filhas mal podem esperar para provar o Loki. Como uma abelha zumbindo em seus ouvidos, todos ficaram irritados e furiosos com suas muitas palavras. Mas toda vez que tiravam os olhos dele, ele fazia algo com seu corpo. Tão fácil. Ei, esses anjos ficam irritados tão rápido. É bom que ele tenha tido experiências anteriores com eles, ou então como ele poderia ter ficado nervoso tão rapidamente. Bem, foi bom enquanto durou. Hora de ir. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Ponto. Loki exibia um sorriso alegre nos lábios, enquanto seu corpo desaparecia lentamente através da parede atrás dele. Mas justamente quando sentiu seu corpo prestes a desaparecer completamente, Loki de repente teve uma sensação ruim na garganta. Anos irritando muitas pessoas lhe disseram para sempre seguir seus instintos, e com certeza, ele estava certo. As portas se abriram preguiçosamente, enquanto todos os 100 anjos sentiram uma luz convincente e ofuscante penetrar no espaço. Tão poderoso! Muitos anjos caíram no chão como corvos, achando quase impossível até mesmo levantar o rosto. Mas depois de um tempo, parece que o dono da luz retirou seu poder, fazendo-os sentir alívio. Olhando para cima, eles viram um coelho gigante segurando um espelho peculiar. Não! Este não era um coelho comum, mas o coelho antigo e supremo que só existe nas lendas. Ninguém nunca viu o poderoso coelho. Foi um dos primeiros seres celestiais criados logo no início de tudo. Era ainda mais antigo que o anjo mais antigo que existia. Também era mais antigo que 99,9999% dos deuses no reino celestial. Ninguém jamais viu a criatura celestial, exceto alguns deuses selecionados. Todos só puderam identificá-lo nos textos antigos dentro dos céus. Mas zero mais. Incrível! Apenas a sua presença abalou todo o edifício. Como pode algo ser tão forte? Este edifício não era comum e nem 1 milhão de guardas e deuses. Deusas seriam capazes de abalá-lo, muito menos de arranhá-lo. Todos ficaram loucos ao ver o antigo coelho em carne e osso. Uma silhueta difícil de ver e coberta por uma luz dourada ofuscante de repente se revelou no espelho da mão do coelho. Loki também engoliu em seco, sentindo seu coração tremer caoticamente. Ei! Quem é você? Não me lembro de ter conhecido você antes, então o que você quer comigo? Você é um fã? Ou você? A silhueta que parecia estar deitada a uma cadeira, de repente franziu a testa, encurtando as palavras de Loki. Barulhento. Fim do capítulo. Capítulo 470, capítulo bônus, seja honesto. Que forte aura celestial. 0. Na presença de força absoluta, Loki achou 1 milhão de vezes mais difícil manter os olhos abertos. Mas o que ele fez para justificar tal visita de uma pessoa tão forte? Loki também ficou magoado com a entrada descarada deste visitante na prisão, apenas para intimidá-lo. O que? Ele não pode mais ter liberdade de expressão. Como ele era, de alguma forma, barulhento.
Loki não conseguia ver a figura além da luz ofuscante, mas ele tinha um palpite de que a pessoa ali estava franzindo a testa e torcendo o rosto em aborrecimento depois de dizer que ele era barulhento. vezes. No final, o que ele queria. Loki. A voz imponente ecoou. Para onde você está indo? Os outros guardas ficaram chocados, imaginando, mas não precisaram se perguntar por muito tempo, pois com o estalar dos dedos das patas do coelho gigante, a grande fuga de Loki foi revelada. Os guardas mais próximos ficaram chocados, buscando a aparição de dois Loki. O verdadeiro estava meio submerso nas paredes, enquanto o falso era como um clone fictício provocando-os constantemente. Seu vil ser celestial, você é indigno de sua divindade. Muitos apontaram suas armas para Loki, já irritados por estarem prestes a serem enganados por ele novamente. Imagine se ele fosse embora e causasse estragos novamente. Ele estava aqui para refletir sobre seus erros. Ele já cumpriu 60.000 anos de prisão. Então, quantos desses anos foram realmente passados aqui e quantos não foram? Muitos estavam reservando com fúria, jurando levar o assunto aos seus superiores. Sem chance, já que esse cara não se arrepende, que seus últimos 60.000 anos de prisão sejam cancelados e ele comece tudo de novo. Desta vez, eles colocarão artefatos sociais nas paredes para garantir que ele não usasse o mesmo truque novamente. Loki, por outro lado, ficou magoado e chateado com esse intrometido que veio aqui para estragar seus bons planos. O que ele fez com esse ser poderoso para merecer isso? Loki não conseguia pensar em nada e não conseguia conectar nenhum ponto. Ele tinha boa memória e conhecia todos aqueles que irritou durante toda a vida. Ele tinha certeza de que esse cara não estava entre eles, então o que aconteceu com ele metendo o nariz nos negócios? Tchau. Loki ficou irritado, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer com um ser tão poderoso. Não o culpe por ser cauteloso. O sinal perigoso que ele estava recebendo deste ser silencioso, mas majestoso, era que caso ele cruzasse seu caminho, seria ele, Loki, quem choraria. Como se costuma dizer, game reconhece game. Loki viveu muito tempo confiando em seus instintos. Ele até temia que, mesmo que vivesse pelo resto de sua existência, nunca seria capaz de se igualar a estar atrás do espelho. Ele também achava que esse cara não era do tipo que caía em nenhum de seus truques. Acredite, era raro encontrar pessoas assim em todos os reinos, e isso assustava muito Loki. Você, calor você quer? Houve um breve silêncio, enquanto todos imaginavam o ser levantando lentamente a cabeça de seu assento reclinável. Todos pensaram que seria o ser poderoso falando, mas todos subestimaram o quão preguiçoso o ser poderoso era, que ele nem queria desperdiçar a força da sua boca nesse assunto. Em vez disso, foi o coelho gigante que se adiantou e falou. Mundos 24, 315 e 100 milhões 9002, surgiram reclamações de pessoas fazendo acordos estranhos com criaturas peculiares do submundo. Essas criaturas lhes prometeram glória, levando os humanos a afundar países inteiros, regulando assim as grandes enchentes que deixaram apenas um punhado de continentes ainda flutuando. Muitos exorcistas e humanos morreram, tentando descobrir que o submundo era o responsável por tudo isso. Até agora eles ainda não têm ideia de quem é o culpado. Bitlock, você e eu sabemos quem é a verdadeira culpa aqui, certo? Os guardas prenderam a respiração, mortificados com seus palpites. Segundo o coelho, esses eventos foram eventos recentes ocorridos nos últimos 1000 anos. Este assunto também confirmou suas especulações de que Loki devia ter saído com muita frequência sem o seu conhecimento. Muitos quase perderam o passo ao ouvir que Loki visitou mais de 615 mundos desde sua sentença. Se fossem humanos, adorariam dar a cadeira elétrica. Como pode um ser sozinho causar uma grande inundação que soterra mais de 60% da população mundial? Não admira que um ser tão poderoso tenha que sair de sua zona de conforto para se encontrar com o indigno Loki.
Loki também pensava assim, pensando que era seu excesso de destruição naqueles mundos que fazia alguém tão poderoso quanto o ser por trás do espelho visitá-lo. Bem, ele não poderia dizer que foi uma visita verdadeira, já que o ser poderoso não estava aqui, mas apenas se comunicando com ele através de um espelho. Quando o coelho terminou, o ser no espelho finalmente falou: "Complete sua frase e seja honesto." Com isso, o coelho desapareceu junto com o espelho, como se tudo o que aconteceu agora fosse uma ilusão. No momento em que partiram, muitos guardas encararam Loki com olhos ardentes. "Você ouviu isso? Seja honesto, tio Tupi." Muitos pularam, agarrando o corpo de Loki com todas as suas forças. "Não pense que você pode nos enganar tão facilmente de novo." "Isso mesmo. Mesmo que tenhamos que segurar seu corpo até que sua sentença termine, não pense que não faremos isso. Malandro, seus dias estão contados. Rápido, alguém deveria relatar o assunto aos nossos superiores. Eu gostaria de ver como ele consegue escapar dessa." HMPH, asterisco acento circunflexo asterisco. Loki não sabia se chorava ou ria, de alguma forma achando a seriedade deles fofa. Quem era ele? Loki, o deus da travessura, do caos e da destruição. Não importa quais novas fortificações eles fizessem, ele sempre encontraria uma maneira de se adaptar e se libertar. Só que agora que seu método de fuga foi descoberto, levaria muito tempo para criar um novo método, testá-lo e sair com sucesso. Pensando no joguinho que ele jogou com os príncipes do inferno, enviando-os em busca de gansos selvagens, Loki sabia que tinha que escapar daqui antes que a grande batalha começasse. Como ele pode perder a oportunidade de assistir a algo tão único na vida? Nem pense nisso. Os olhos de Loki queimaram com uma luz travessa, jurando escapar mais cedo do que esses idiotas pensam. Ele só temia que o ser poderoso de antes ainda pudesse estar cuidando dele. Droga! E aqui ele pensou em deixar este lugar hoje e visitar o peculiar jovem exorcista que encontrou naquele mundo. Que interessante! O jovem exorcista fez seu sangue ferver de admiração, querendo saber tudo sobre o jovem. Aquele garoto não era comum. O que exatamente ele era? Por que sua alma era tão diferente e poderosa? Ele tinha 100% de certeza de que o garoto era mortal, mas havia uma estranheza peculiar nele que ele não conseguia se livrar. Que estranho, que muito estranho. Ele tinha planos de provocar o garoto por alguns dias e descobrir seus segredos. Infelizmente, esse senhor, Parry Pooper, veio misteriosamente bem a tempo de impedi-lo de partir. E, suas ações nos outros mundos seriam descobertas, então ele apenas atribuiu isso à má sorte. Culpe-o por fazer demais. Loki suspirou enquanto era pressionado pelos muitos guardas. Nesse ínterim, o coelho apareceu em um grande palácio que poderia cegar qualquer um que não fosse mais forte que seu dono. Nem se saberia onde está a porta, pois as luzes ofuscantes atingiriam as paredes. A única razão pela qual o coelho conseguia ver ou fazer cabeças em sua direção era porque era o animal de estimação do dono. Chegando a um jardim aberto, o coelho passa pelo espelho em sua bolsa frontal e calmamente ao lado de seu dono no chão. "Mestre, você acha que aquele malandro vai se acalmar agora?" "Não, mas isso lhe dá tempo." O coelho acenou com a cabeça em compreensão, antes de fechar os olhos para descansar também. Talvez seja porque permaneceu com seu mestre por tanto tempo que também desenvolveu hábitos preguiçosos. Ele odiava sair do palácio de seu mestre e sentia que era uma chatice sair 1 centímetro de seu local favorito para dormir. Se não fosse a ordem do mestre para visitar o malandro, ele teria rolado para o outro lado do ninho adormecido se fosse ordenado por outra pessoa. Bocejando, já estava cansado da breve colocação. Ele se concentrou em outro assunto, as propriedades de seus pais. Butler Cheng e Bo também estavam lá como secretários, auxiliando. "Espero que você tenha escolhido a pessoa certa, mestre." O poderoso riu antes de finalmente fechar os olhos para descansar. "Dorian de Tian, só ele pode fazer isso." De volta ao mundo mortal, Dorian sentou-se calmamente em seu escritório em casa, revisando os muitos documentos diante dele.
Agora que as coisas estão funcionando na academia, era hora de ele se concentrar em outro assunto, as propriedades de seus pais. Butler Cheng e Bo também estavam lá como secretários, auxiliando no manuseio de alguns documentos. Pandrol logo entrou com uma bandeja de chá, antes de congelar e olhar pela janela. Lembre-se, ele controlava toda a segurança imobiliária com sua mente. Mestre, o advogado está aqui. Bom, deixe-o entrar. Fim do capítulo. Oh, os lugares que você irá, doutor. Seus